Bom, pessoal, vamos aqui na aula de número 2, que é perímetro de figuras planas. Esse conteúdo já foi estudado na nossa aula de fevereiro, mas ele retornou aqui para nós aqui na aula de março. Importante a gente entender e ver o que está pedido em cada questão. Na questão 1, estou pedindo para você classificar os polígonos em regular ou irregular, ok? Então, o que vem a ser um polígono regular ou irregular? E ele está mandando você considerar todas as medidas em centímetro. Então, foi dado em centímetro aqui. Gente, é o seguinte, quando você vai observar, nós já vamos aqui no nosso gabarito, tá? Então, eu já vou deixar pronto aqui para você, para a gente ganhar tempo. Como que a gente analisa o polígono regular e irregular? O polígono regular, gente, ele vai ter todos os seus lados de mesma medida. E, consequentemente, todos os seus ângulos também vão ter o mesmo valor, com exceção desse daqui, que é o retângulo, tá? Então, o polígono regular, basicamente, todos os seus lados têm a mesma medida. No caso, esse daqui é regular, porque todos os lados valem 2. O triângulo de verde também é regular, polígono regular, onde todos os seus lados têm a mesma medida. Consequentemente, também seus ângulos têm a mesma medida. Bom, o terceiro triângulo de roxo é irregular pelo seguinte motivo. Observe que eu tenho dois lados valendo 3 centímetros e um lado valendo 4,24. Deveria ter os três lados iguais para ser regular. Como ele não tem três lados iguais, irregular. O próximo é regular porque todos os seus lados têm a mesma medida. E, consequentemente, todos os seus ângulos também, obrigatoriamente, têm que ser iguais. Por isso, o regular. Agora, no caso do retângulo, ele é uma exceção. Por quê? Observe que todos os ângulos valem 90 graus. Porém, ele é irregular. Por quê, professor? Porque os seus lados têm medidas diferentes. Apesar do seu comprimento valer 4, a sua largura, também chamada de altura, vale 3. Se todos os lados não possuem a mesma medida, ele é irregular. Tudo bem? O próximo também é irregular, uma vez que você tem lados aqui de medidas diferentes. Então, mais uma vez, polígono irregular. Uma questão bem tranquila da gente entender. Questão de número 2 está dizendo o seguinte: complete o quadro a seguir. Gente, de acordo com o nosso estudo, o perímetro, a gente fala que é a soma de todos os lados, certo? Porém, essas medidas, essas unidades de medida, elas podem vir em algumas classificações. E ao todo, pessoal, você tem 7 classificações e essas classificações recebem uma abreviatura. Então, vocês vão preencher aqui nesse espaço da tabela. Eu já vou mostrar para você a solução e vou te explicar um por um. Nós representamos milímetro por mm. Então, toda vez que você vê mm, significa milímetro. É uma abreviação de milímetro, tá bom? Toda vez que você vê a palavra centímetro, ela é representada por cm. Eu acho que é a mais conhecida de todos aqui, né? Decímetro, gente, vai ser representado por dm. Metro, m, né, já é bem conhecido. Decâmetro vai ser dan ou DAM. Hectômetro vai ser HM. E quilômetro, KM. Também esse daqui é conhecido, tá? Então, são as abreviaturas que nós utilizamos muitas das vezes nos exercícios. Não vem a palavra escrito, e sim a sua abreviatura, que são essas daqui. Então é importante você conhecê-las, cada uma, memorizar, para quando vier no exercício você já saber o que está te pedindo. Ok? Bom, gente, essa número 3 está pedindo o seguinte: utilize o esquema da imagem a seguir para fazer as conversões entre as unidades de medida. Meninos, é assim, nós temos uma tabela com aquelas 7 unidades de comprimento, tá? E a gente começa a nossa unidade de comprimento assim, quilômetro, hectômetro, decâmetro. Lembra lá das unidades que a gente viu? Decâmetro. Aí vem metro, centímetro, decímetro,
Aí vem centímetro, milímetro. Quando você está indo de quilômetro para hectômetro, para decâmetro, por exemplo, você vai multiplicando por 10. Então, observa aqui a orientação da flecha. De quilômetro para hectômetro, por exemplo, você multiplica por 10. De hectômetro para decâmetro, você também multiplica por 10. Agora, se você está fazendo o processo contrário, você está indo de metro para decâmetro, você divide por 10. Se você está indo de milímetro para centímetro, você divide por 10. É assim que funciona. Aqui, na letra A, por exemplo, ele está falando para você ir. Você tem 10 centímetros e ele quer que converte para metro. Então, olha aqui, ó. Você está aqui em centímetro e você vai converter para metro. Observe, gente, que converter para metro, você vai dividir por 10 e depois dividir por 10 de novo. Como assim dividir por 10? Ou você pode fazer a continha de pegar 10 centímetros, dividir por 10 e depois por 10 de novo, ou você pode usar um método prático. Então você tem 10 centímetros e você vai passar ele para metro. Gente, você concorda comigo que quando eu divido por 10, é como se eu andasse com a vírgula da direita para a esquerda. E dividir por 10 é você deslocar a vírgula da direita para a esquerda. Então, por exemplo, olha só. A sua vírgula, você tem aqui 10. A sua vírgula, ela está aqui fora. Olha lá, deixa eu pegar aqui de vermelho. Ela está aqui fora. De centímetro para... você vai passar aqui de centímetro para decímetro, a vírgula está aqui, ela vai andar uma casa decimal. Quando ela anda uma casa decimal, gente, é a mesma coisa de dividir por 10. De decímetro para metro, você vai dividir de novo por 10. Olha lá, ó. E aí, a vírgula, ela fica aqui. Ela estava aqui e ficou aqui. O que acontece? Para não ficar nada, ficar vazio, você preenche com 0. Então, eu fiquei com o número aqui, reescrevendo, 0,1. 10 centímetros para metro equivale a 0,1 metro. Esse é o modo de conversão que você tem. Vou fazer mais um exemplo aqui para você, tá bom? Ó, na letra B, você tem 10 metros e você vai passar agora para centímetro. Então, como é que você faz aqui? Ó, você está em metro, você vai passar para centímetro. Então, metro, decímetro, centímetro. Gente, você está multiplicando o número por 10. Então, o que você vai fazer nesse caso aqui, gente? Basta você ou multiplicar o número por 10 ou usar um método prático que eu acabei de te ensinar. Então, você tem 10 metros e você vai passar para centímetro. O método prático, gente, é só você fazer a multiplicação, ó. Para passar de metro, você tem que chegar aqui em decímetro, então você multiplica por 10. 10 vezes 10 é 100. Só que de decímetro você vai jogar para centímetro, multiplica por 10 de novo. E 100 vezes 10 é igual a 1000. Então, 10 metros em centímetro, passando para centímetro, é igual a 10.000 centímetros. E assim, gente, sucessivamente. Eu não vou fazer todos aqui, porque eu acho que já, lógico, você já entendeu. É só seguir a tabelinha, tá aqui para você a resolução. Pausa o vídeo aí e faz as suas anotações e as suas respectivas conversões. Ok? Vamos lá na questão 4. Inclusive, gente, essa questão 4, ela já está pronta. Por quê? Ela já está pronta. Porque eu peguei essa questão aqui e eu trabalhei ela na revisão para o simulado. Vocês lembram? Que basicamente essa questão que nós já trabalhamos, e ela pediu para você calcular o perímetro na malha quadriculada, que possui centímetros de lado.
Então, basicamente, gente, você tem a malha quadriculada aqui, tá? E o que você vai fazer literalmente aqui, ó, olha aqui eu mostrando para você a solução aqui embaixo. Cada espaço desse, lá no exercício, falou que vale 1 centímetro. Então, é só você contar quantos espacinhos você tem no contorno da figura e achar a solução. Tá aqui o comentário para você, mas vocês já fizeram essa questão aqui. É só copiar aí agora no de vocês. Vocês não têm ainda o material, porque eu recolhi para avistar, mas a resolução já está pronta, tá? Então aqui basicamente é só você contar quantos espaços que tem no contorno da figura e cada espaço equivale a 1 centímetro. Muito tranquilo. Quando vem na malha quadriculada, é isso que vocês têm que resolver. Próxima questão, de número 5. Ele quer que você calcule o perímetro de figuras planas. Dessas figuras, figura plana, né, perímetro, e essas figuras aqui, em especial, são figuras do tipo regulares. Gente, quando são polígonos irregulares, é muito fácil de você fazer a multiplicação, de você fazer a resolução. Por quê? Em vez de você, por exemplo, ficar 3 mais 3, 6, 9, 12, 15, 18. Por quando o polígono é regular, olha lá o que você pode fazer. Você pode pegar a quantidade que vale um lado. Quanto que vale um lado aqui? 3 centímetros. Por isso que eu coloquei 3 aqui, ó. Quantos lados tem essa figura? 1, 2, 3, 4, 5, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só você multiplicar. 3 vezes 6, 18 centímetros. Então, quando o polígono é regular, ele te permite, pessoal, você fazer isso. É só você fazer essa multiplicação. 3 vezes 6, 18 centímetros. Ou você pode somar também. Na letra B, por exemplo, é só você pegar a quantidade de lados, que são 3, e multiplicar pelo valor de um dos lados, que é 2,5. E aí, quando você faz 3 vezes 2,5, o resultado 7,5. Nesse caso aqui em decímetro, né? Nesse caso ali de cima era centímetro. Aqui embaixo eu já trago para você a resolução, tá, gente? Eu trago para você a sugestão de solução, que é a mesma coisa que você poderia fazer com o da letra C. Ele te deu o valor de um lado, não é? Mas eu sei que é um polígono regular porque todos os ângulos são iguais, então são um polígono regular. O que significa, gente? Todos os lados aqui têm a mesma medida, então esse aqui vale 4,3 metro, 4,3 metro, 4,3 e 4,3. O que você vai fazer? Quantos lados tem a figura? 5. Quanto que vale cada lado? 4,3. Quando você multiplica, você acha aí 21,5, tá? Então a solução aqui, ela já está pronta para você. Vou só apagar aqui para não ficar confuso, mas a solução da letra A, B e C, ela está pronta aqui para você. É só você pausar o vídeo aí e copiar, tá bom? Deixa eu só apagar aqui para ficar bem certinho e ficar fácil depois de vocês visualizarem. Mas eu acho que a ideia, quando o polígono é regular, conta a quantidade de lados e multiplica pelo valor de um lado. Ok? Bom, gente, a questão 6 é o seguinte: calcule o perímetro das figuras a seguir. Primeiro, esse polígono, ele não é regular. Tá? Esse polígono aqui, ele é um polígono irregular. Quando ele é irregular, não dá para fazer aquela técnica de multiplicação. Qual que você tem? Você tem que pegar todos os lados, todos os valores aqui dos lados e somá-los. Tá? Então, eu já trago aqui para você a solução, tá bom? Deixa eu só apagar esse 2 aqui. Então, aqui, perímetro é igual a 3 mais 2,24, mais 2,24, mais 3 mais 2,24, mais 2,24. Quando você soma todos aqueles lados, você vai achar 14,96 milímetros, porque todas as medidas foram dadas em milímetro. Então, basicamente, o que você tem que fazer aqui é somar todos os lados dessa figura. Tá aqui, a resolução é a letra A.
tudo bem? A resolução da letra A é daquele polígono lá. Pessoal, da letra B, olha aqui para você ver a letra B. Você tem um triângulo retângulo, onde você tem um desses ângulos valendo 90 graus. De frente ao 90 graus, você tem o maior lado do triângulo, que ele é conhecido como o valor da hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos. Então, aqui você tem um cateto e aqui você tem outro cateto. Tá? Essas medidas, vamos voltar aqui para vocês lembrarem, aquelas medidas é DAM, então significa que todas as medidas desse triângulo aqui, elas foram dadas em decâmetro, tá bom? E como que a gente faz aqui? Gente, basicamente eu vou descobrir o valor da hipotenusa, concorda comigo? É o valor do x. Então, quando você joga no Teorema de Pitágoras, é o seguinte, hipotenusa ao quadrado, aqui no meu exemplo, em vez de chamar de x, gente, eu vou chamar esse aqui de H. H de hipotenusa, tá? Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras, ok? O que a gente vai fazer agora é pegar aqueles valores e substituir da fórmula. Qual que é o valor da hipotenusa? Eu não tenho, é justamente ela que eu vou descobrir. Então, vai ficar H ao quadrado. Qual que é o valor do cateto? Bom, um dos catetos vale 6, então vai ficar 6 ao quadrado, e o outro cateto é 4,5, também elevado ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, você vai repetir, 6 ao quadrado, 36, 4,5 ao quadrado é 4,5 vezes 4,5, vai dar 20,25. Ok? E aí, deixa eu só voltar aqui. Dá 20,25. 36 mais 20,25 dá 56,25. Pessoal, agora o que a gente faz aqui, ó? Esse H aqui, ele vai passar para o outro lado da igualdade, extraindo uma raiz, lembra? E 56,25 vem para dentro da raiz quadrada. Pessoal, agora é o seguinte, eu vou ensinar para vocês uma regra. Como você faz para tirar uma raiz quadrada de um número decimal com facilidade? Qual é o número que você está tentando tirar a raiz? 56,25. E aí, gente, a regra é o seguinte. A sua missão é retirar a vírgula desse número, ok? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse número aqui sem a vírgula. Então, 56,25 vai ficar 5.625, que é um número sem a vírgula. Agora que vem o pulo do gato. Você vai pegar esse número, você vai dividir. Observe, gente, que esse número tinha duas casas depois da vírgula, concorda comigo? Aí eu sempre ensino para os meninos. Retira a vírgula do número e divide ele sempre por 1. É assim mesmo, tá, gente? Pega o número, retira a vírgula dele, coloca a barrinha de divisão e coloca o número 1. Agora vem o pulo do gato. Quantas casas decimais eu tenho aqui depois da vírgula? Observa comigo que você tem duas casas. Para cada casa decimal dessa, você vai colocar um zero. Então aqui vai ficar um zero e aqui vai ficar outro zero, porque eu tenho duas casas decimais aqui depois da vírgula. Então, eu fiquei com o número 5.625 dividido por 100. E quando você divide esse número por 100, dá exatamente 56,25. Gente, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos um número que era decimal e transformamos ele em fracionário. Para que tirar ele em forma de fração? Porque assim, transformando ele em fracionário, eu consigo extrair a raiz. Olha lá, raiz quadrada de 5.625, tá? Dividido por 100. Então, olha lá o que vai acontecer. Ó. Eu peguei essa fração, vou colocar ela dentro da raiz. Só que cada número desse agora, eu vou separá-lo. Eu vou colocar uma raiz quadrada para 5.625 e uma raiz quadrada para 100. Porque assim, gente, facilita eu extrair raiz. Agora, o que acontece? Deixa eu só apagar aqui. Raiz quadrada
de 5.625, deixa eu só apagar aqui, olha lá, ó, raiz quadrada de 5.625 é 75. Raiz quadrada de 100 é 10. 75 dividido por 10, 7,5. E aí fica muito mais fácil de você fazer a divisão. O que significa, gente? Que esse lado aqui da hipotenusa vale 7,5 decâmetro, chamado de DAM. O que você vai fazer agora é só fazer o perímetro. Pega 6, soma mais 4,5, mais 7,5. E quando você faz essa soma aqui, você dá 18 decâmetro. Então o pulo do gato ali mesmo era você saber quando vem um número decimal, retire a vírgula do número, divida ele sempre por 1. Para cada casa depois da vírgula, acrescente um zero. E aí assim você consegue extrair a raiz do numerador, que é o caso que está acontecendo aqui, e a raiz do denominador, que é o caso que está acontecendo aqui. Ok? Vou apagar aqui agora para ficar fácil de vocês copiarem a resolução. Tá bom? Então tá. Muito bem. Tá pronto aí para você. Bom, gente, a questão 7 é o seguinte. Calcule o perímetro da circunferência a seguir. Gente, no de vocês aí não tem essa circunferência aqui, então vocês precisam copiá-la aí, tá? Nesse caso aqui, uma circunferência vale de... Está falando que uma circunferência cujo diâmetro mede 11 centímetros. Gente, o que é o diâmetro? O diâmetro nada mais é do que um segmento de reta que passa pelo centro e vai até a outra extremidade. E aí, você precisa, para calcular, nesse caso, saber a fórmula que você calcula o comprimento da circunferência, que é comprimento igual a 2 vezes π vezes o raio. O que é o raio? O raio, gente, é a metade do diâmetro. Se o diâmetro vale 11, o raio vale 5,5. É só pegar os valores e substituir na fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes π. π é uma aproximação de 3,14 vezes o raio, que é 5,5. Quando você multiplica todos esses valores aqui, você vai encontrar 34,54 centímetros, que as unidades aí foram dadas em centímetro, ok? Tem que fazer o desenho no de vocês e tem que fazer resolução, tá bom? Aqui na letra B, ele já me dá a figura, e ele está pedindo para usar π 3,14, e ele está dizendo aqui para nós que o raio vale 7,2. Gente, o que você vai fazer aqui é substituir na fórmula. Comprimento igual a 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π, 3,14, vezes o raio que ele te deu, que é 7,2. Quando você multiplica todos esses valores, você vai encontrar 45,216 e as unidades de medida foram dadas em centímetro. Ok? Só fazer a resolução aí. Deixa eu só apagar aqui para ficar fácil de vocês copiarem. Gente, a próxima questão é o seguinte. A professora Edilene desenhou o seguinte croquis. Croquis, gente, é a representação da planta baixa de uma casa, tá? E pediu para os seus alunos calculassem o perímetro. Gente, aqui você tem essa figura, só que observa o seguinte. Tem alguns valores aqui que você não tem o perímetro destacado, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Você tem esse valor aqui, tá? Que você não conhece. Deixa eu até colocar aqui de preto. Então, esse valor aqui. Quanto que vale o comprimento que vai dessa extremidade a essa? Só olhar aqui, gente, ó. Vale 4,50 metros. Só, gente, que você tem esse pedaço aqui que você não conhece o valor. Se você bem observar, ele já te deu esse valor aqui em cima, que vale quanto, gente? 1,50 metros. Esse comprimento aqui, você não tem, mas se você olha aqui do outro lado, é o mesmo valor desse comprimento, que vale 3,80 metros. Tudo bem? Olha, gente, esse pedaço aqui você tem que tomar cuidado. Por quê? Quando você faz a projeção desse valor aqui embaixo, tá ficando meio todo, porque eu estou sem a régua aqui na mesa, não tem como eu usar. Esse pedacinho aqui, por exemplo, é o mesmo valor do lado de cima, que vale 1,50 metros.
Esse segmento que vai daqui até aqui é o mesmo valor desse segmento aqui em cima, 9,50 metros. E esse segmento aqui embaixo é o mesmo valor do segmento aqui em cima, 7,50 metros. O que você vai fazer aqui agora, gente, é simplesmente somar todos os lados que contornam a figura. Afinal, o perímetro é a soma de todos os lados. E aí é o seguinte, aí a professora pediu para os alunos somarem, alguns alunos calculou. O Alan calculou 26,80, o Evandro 55,100, o Mário 55,100 não, perdão, o Evandro 55,10, o Mário 52,10, o Silvio 53,60 e o Carlos deixou nessa forma. A pergunta é, quem acertou? Gente, quando você soma todos os lados aqui, você vai encontrar exatamente o que Carlos e o Silvio encontrou. O Carlos e o Silvio, no caso aqui, o Silvio ele encontrou 53,60, que quando você somar todos esses lados aqui da figura, você vai encontrar 53,60. Aí você fala assim, professor, e como que o Carlos acertou? Na verdade, gente, o Carlos, ele acertou, mas ele não terminou o cálculo. Quando você resolve esse cálculo aqui, ó, 8,30 mais 18,50 vai dar 26,80. E quando você multiplica esse valor por 2, dá 53,60, que foi o mesmo valor que o Silvio calculou. Então, no de vocês aí, vocês vão responder isso daí, tá? Carlos e Silvio, e a resolução do Carlos está aí. Ele apenas não tinha terminado o cálculo, ok? E a última, gente, é o seguinte. Carlos adquiriu um lote trapezoidal com as medidas indicadas na figura a seguir. Então, essa é a forma de um trapézio, né, gente? Ele deseja construir uma cerca com 5 voltas, olha lá, de arame ao redor de todo o perímetro do lote. Cada metro linear do arame, incluindo a mão de obra, custa R$15,70. Bom, quanto que Carlos custeará para a construção da cerca? Gente, muito tranquila essa questão. Só você pegar o valor de todos os lados e somar. Igual eu fiz aqui, ó, 3,5, 21, 10,5 mais 21. Somando tudo, dá 66. Tá? 66 metros. Aí, ele vai dar 5 voltas. Só você pegar 66 e multiplicar por 5, dá 330. E aí, o que você faz? Pega 330 e multiplica pelo valor de 1 metro, que lá na questão fala que 1 metro linear do arame custa 15,70. É só você multiplicar e você vai achar 5.181. Então, que gabarito letra E. Ok? Bom, gente, essa é a aula de número 2, a próxima aula 3, tá? Mas fica para o próximo vídeo.